Dizer o direito, o porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei de Contravenções Penais, Decreto 3688 de 41, artigo 19. Trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta, sem licença da autoridade, prisão simples de 15 dias a 6 meses ou multa de R$ 200 mil a 300 contos de réis, ou ambas cumulativamente. Artigo parágrafo 1º. A pena aumenta de 1/3 até a metade se o agente já foi condenado em sentença irrecorrível por violência contra a pessoa. Parágrafo 2º. Incorre na pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 200 mil de conto de réis para quem possuindo arma ou munição deixar de fazer comunicação e entrega à autoridade quando a lei determina, permite que alienado menor de 18 ou pessoa inexperiente no manejo de arma tenha consigo, omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente. Arma, no sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado, deve ser compreendido não só o aspecto técnico, arma própria, em que quer significar um instrumento destinado a ataque ou defesa, mas também em sentido vulgar, arma imprópria, ou seja, qualquer outro instrumento que se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele para o qual fora produzido. Uma faca, um machado, uma foice, uma tesoura, etc. Essa previsão continua válida ainda hoje? Em relação à arma de fogo, não. No que tange às armas de fogo, o artigo 19 da Contravenção Penal foi tacitamente revogado pelo artigo 10 da Lei 9437 de 97, que, sua vez, também foi revogado pela Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. O porte ilegal de arma de fogo caracteriza atualmente o crime previsto nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento. Conforme seja a arma permitida ou proibida. Em relação à arma branca, sim, o artigo 19 do decreto permanece vigente quanto ao porte de outros artefatos letais, como armas brancas. Exemplos de arma branca considerada arma imprópria: faca, facão, canivete, etc. O porte de arma branca é conduta que permanece típica na Lei das Contravenções Penais, STJ, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 10 de março de 2020. O artigo 19 do Decreto-Lei 3688 de 41 fala em licença da autoridade. Como compatibilizar isso com as armas brancas, já que não se exige licença para se ter uma faca, por exemplo. Veja que o artigo 19 fala sem licença da autoridade. Como que isso quer dizer que é arma branca? Segundo parte da doutrina, o elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais sem licença da autoridade não se aplica às armas brancas. É Damásio de Jesus, que ele falou isso nesse livro. Em outras palavras, esse trecho se referiria apenas às armas de fogo, mas há uma tese defensiva no sentido de que a punição do porte de arma branca, pelo artigo 19 do Decreto 3688 de 41, violaria os princípios da intervenção mínima e da legalidade. Então, tem uma tese defendendo, no sentido que a punição por porte de arma branca, desse artigo 19, viola o princípio da intervenção mínima e da legalidade. Essa tese é acolhida pelo STJ? Não, a jurisprudência do STJ é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção penal previsto no artigo 19 do Decreto 3688 de 41. Não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou legalidade. Não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido nesse sentido. Nesse sentido, não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenção Penal, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isso se aplicando inclusive ao artigo 19 da Lei de Contravenção Penal. Remanesce a contravenção penal do artigo 19 da Lei de Contravenção Penal, pois, para evitar o mal maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal de arma com sanção branda, cerceando a conduta perigosa, para evitar a ocorrência de uma infração mais grave. Busca-se, assim, proteger a paz pública de uma maneira geral,
mas também evitar e prevenir a ocorrência de delitos mediante violência, como homicídio, roubo, latrocínio, lesão corporal. Necessário analisar o contexto para haver ou não a punição pelo artigo 19 da Lei de Contravenção Penal. É necessário que seja analisado o contexto fático para se aferir o potencial de lesividade da conduta. Assim, por exemplo, não haverá contravenção na conduta do agricultor que é encontrado com um facão cortando mato para entrar na floresta. Por outro lado, é possível, em tese, que essa contravenção se verifique na conduta do agente que caminhava à noite na região central de Belo Horizonte com uma faca de 18 centímetros de lâmina na mochila. O STF. A compatibilidade ou não do artigo 19 da Lei de Contravenção Penal com a Constituição será apreciada pelo STF, que reconheceu a existência de repercussão geral da matéria nos autos do agravo em recurso extraordinário 901-623, estando, pois, pendente de apreciação o mérito da controvérsia. Princípio da especialidade. Cuidado! Se a pessoa portar arma branca no interior do estádio, em suas imediações ou em seu trajeto, em dia de realização de evento esportivo, a conduta será punida como crime do artigo 41b do Estatuto do Torcedor. O artigo 41b, promover tumulto, praticar ou incitar violência ou invadir local restrito aos competidores em eventos esportivos, pena reclusão de 1 a 2 anos e multa incorrerá na mesma pena o torcedor que portar, deter ou transportar no interior do estádio, as suas imediações ou no seu trajeto em dia de realização de evento esportivo, quaisquer instrumentos que possam servir para a prática de violência. Nesse caso, não se aplica o artigo 19 da Lei de Contravenção Penal, porque o artigo 41b do Estatuto é especial e posterior em relação à previsão das leis de contravenções penais. Resumindo, porte de arma branca é conduta típica da Lei de Contravenções penais.